ou design inteligente? Se você estivesse caminhando e encontrasse uma pedra no caminho, não seria algo de causar surpresa, uma vez que a pedra é uma estrutura bruta formada de compostos naturais que estão naquele lugar há milhares de anos. Mas se ao caminhar você encontrasse um relógio, você saberia que aquele objeto não foi formado naquele lugar, mas sim por alguém, uma vez que, devido à sua complexidade mecânica, não poderia ser algo natural daquele ambiente. Esse é o princípio do design inteligente. O fato de existir vida e da forma como ela é complexa não poderia ser creditada ao acaso. Projeto inteligente ou design inteligente é a tradução do termo inglês intelligent design, corrente de pensamento que busca contestar as ideias evolucionistas em relação ao surgimento da vida na Terra e à seleção natural. A base do ideal dessa corrente científica é a afirmação de que a diversidade biológica não se deu evolutivamente, mas sim por interferência ou condução de uma inteligência superior. Sendo bem objetivo, eu garanto a você que depois que você veja as estruturas celulares que apresentaremos nesse vídeo, vai se convencer plenamente da existência de um design inteligente. Continue assistindo e comprove isso você mesmo e decida, ao final, caso você seja, por exemplo, um ateu, se você vai permanecer nessa linha de pensamento. Lembro-me da primeira vez que eu li um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50.000 vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto e são ligadas num transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente 1/4 de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100.000 RPM em outra direção. E, igual aos motores de polpa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação darwiniana, a fim de ver por que precisamos entender um aspecto das máquinas moleculares conhecido como complexidade irredutível. O termo complexidade irredutível foi inventado por Mike Behe ao descrever estas máquinas moleculares. O que se diz basicamente é que se tem muitos componentes numa organela ou sistema celular, sendo todos eles necessários ao seu funcionamento. Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade desse sistema. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas: um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, outro gancho que prende o martelo no lugar,
e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função, pegar o rato. A complexidade irredutível também pode ser aplicada a máquinas biológicas, inclusive ao motor flagelar. No final das contas, há cerca de 40 partes diferentes de proteínas que são necessárias ao funcionamento desta máquina, e se uma delas estiver faltando, então você tem um flagelo que não funciona porque o gancho está faltando, ou o eixo, ou seja o que for, ou nem mesmo se liga à célula. Em termos evolucionários, é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. A complexidade irredutível das máquinas moleculares apresenta um grande desafio ao poder da seleção natural. Conforme o darwinismo, até mesmo estruturas biológicas muito complexas, como um olho, ouvido ou coração, podem desenvolver-se gradualmente, com o passar do tempo, em passos incrementais. Mesmo assim, a seleção natural só pode ser bem-sucedida se estes acasos genéticos aleatórios oferecerem alguma vantagem ao organismo em evolução. Como tentei mostrar, não é necessário supor que as modificações sejam todas simultâneas, se forem extremamente pequenas e gradativas. A seleção natural examina as menores variações, rejeitando as que são ruins, preservando e acrescentando todas as que são boas. Mas as pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Sendo assim, a seleção natural não pode lhe dar o flagelo bacteriano. Ela apenas funciona após o flagelo já estar funcionando. Em 1996, Michael Behe publicou um livro intitulado A Caixa Preta de Darwin. No livro, ele argumenta que a seleção natural, conforme o darwinismo, não podia explicar a origem do flagelo bacteriano nem qualquer outro sistema biológico de complexidade irredutível. Behe concluiu que a complexidade integrada desses sistemas apontam para um projeto inteligente. A Caixa Preta de Darwin criou uma controvérsia imediata. Mais de 75 publicações revisaram o livro. Alguns cientistas elogiaram a obra de Behe, ao passo que outros a descartaram como não científica e motivada pela religião.
Alguns insistiam também que ele subestimara o poder da seleção natural. Argumentavam que o motor flagelar poderia ter sido criado com partes de outras máquinas moleculares mais simples, como esta bomba celular. Se os componentes da bomba já existiam, poderiam ter sido preservados pela seleção natural antes mesmo que o motor bacteriano surgisse. Esta teoria se chama coopção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado componentes de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Scott Minich pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. Sua pesquisa o levou a contestar o argumento da coopção. Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo, descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando partes do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema, talvez ainda mais complexo. Eu considero o mais complexo são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível.